vez acordei com sede no meio da noite e vi a mamãe de pé do lado de fora do quarto de Og. Ela estava com a mão na maçaneta e a testa apoiada na porta entreaberta. Não estava nem entrando nem saindo do quarto. Estava apenas parada do lado de fora, como se ouvisse o som da respiração dele enquanto dormia. As luzes do corredor estavam apagadas. A única coisa que a iluminava era a luz noturna azulada do quarto de August. Ela parecia meio fantasmagórica de pé ali, ou talvez eu devesse dizer angelical. Tentei voltar para o quarto sem ser percebida, mas ela me ouviu e se aproximou. "O Og está bem?" perguntei. Eu sabia que às vezes ele acordava engasgado com a própria saliva caso se virasse de barriga para cima sem querer. "Está sim", respondeu a mamãe e me abraçou. Ela me levou de volta ao meu quarto, me cobriu e me deu um beijo de boa noite. Jamais explicou o que estava fazendo à porta do quarto dele. E eu nunca perguntei. Fico imaginando quantas noites ela passou ali. E se alguma vez ficou parada à minha porta daquele jeito. Café da manhã. "Você pode me buscar na escola hoje?" Perguntei na manhã seguinte, passando um pouco de cream cheese no bagel. A mamãe preparava o almoço do August, queijo flamenco no pão integral, macio bastante para ele comer. Ele estava sentado à mesa comendo flocos de aveia. Papai se arrumava para ir trabalhar. Agora que eu estava no ensino médio, a nova rotina seria eu e papai pegarmos o metrô juntos de manhã, o que o obrigava a sair de casa 15 minutos mais cedo que o normal. Depois eu saltar na minha estação e ele seguir em frente. E a mamãe me buscaria de carro após a aula. "Eu ia ligar para a mãe da Miranda para ver se ela poderia trazer você de novo", respondeu ela. "Não, mãe", falei depressa. "Você me busca. Ou vou pegar o metrô." "Você sabe que ainda não quero que pegue o metrô sozinha", disse a mamãe. "Mãe, eu tenho 15 anos. Todo mundo da minha idade pega o metrô sozinho." "Ela pode vir de metrô", disse o papai, e depois entrou na cozinha colocando a gravata. "Por que a mãe da Miranda não pode trazê-la de novo?" questionou a mamãe. "Ela já tem idade de pegar o metrô sozinha", insistiu ele. A mamãe olhou para nós dois. "Está acontecendo alguma coisa?" A pergunta não foi dirigida a nenhum de nós em particular. "Você saberia se tivesse voltado para falar comigo", falei de forma maldosa, como disse que faria. "Meu Deus, Via", falou a mamãe lembrando-se de como tinha me abandonado completamente na noite anterior. Ela largou a faca que estava usando para cortar as uvas de Og ao meio. Elas ainda eram um risco para ele, que poderia se engasgar por causa do palato pequeno. "Sinto tanto. Adormeci no quarto do Og. Quando acordei..." Eu sei", falei, assentindo de um jeito indiferente. Mamãe chegou perto de mim, pôs as mãos nas minhas bochechas e levantou meu rosto para que eu a olhasse. "Sinto muito. Muito mesmo", sussurrou. Dava para ver que ela estava se sentindo mal de verdade. "Tudo bem", falei. "Via..." "Mãe, tudo bem." Dessa vez eu estava sendo sincera. Ela parecia tão arrependida que eu queria livrá-la daquela agonia. Mamãe me beijou e me abraçou e depois voltou às uvas. "Então, algum problema com a Miranda?" perguntou. "Ela só está agindo como uma completa idiota." "A Miranda não é idiota", interveio Og depressa. "Ela pode ser sim", gritei. "Pode acreditar." "Tudo bem, então, vou buscar você na escola, sem problema", disse a mamãe em tom decisivo, deslizando as uvas cortadas para um saco plástico com a lateral da faca. "Essa era a ideia desde o início mesmo. Eu vou de carro buscar o Og e depois pego você. Provavelmente chegaremos lá por volta de 15h45. "Não", falei com firmeza antes mesmo que ela tivesse terminado. "Isabel, ela pode pegar o metrô", disse o papai impaciente. "Ela já é uma moça. Está lendo Guerra e Paz, pelo amor de Deus." "O que Guerra e Paz tem a ver com isso?" rebateu a mamãe chateada. "Significa que você não precisa mais ir buscá-la de carro como se ela fosse um bebê",
respondeu ele severo. Via, você tá pronta? Pegue sua mochila e vamos. Estou pronta, falei agarrando a mochila. Tchau, mãe. Tchau, Og. Dei 2 beijos rápidos neles e fui para a porta. Você ao menos tem um cartão de metrô? Perguntou a mamãe. É claro que tem, respondeu o papai exasperado. Sim, mamãe. Pare de se preocupar tanto. Tchau, falou, dando um beijo no rosto dela. Tchau, garotão. Dei um beijo no alto da cabeça do August. Estou orgulhoso de você. Tenha um bom dia. Você também, papai. Tchau. Meu pai e eu demos uma corridinha pelos degraus da varanda e começamos a descer o quarteirão. Ligue para mim depois da aula antes de pegar o metrô, gritou a mãe pela janela. Não me virei, mas acenei para ela, que ela soubesse que eu tinha ouvido. O papai, sim, se virou, dando alguns passos de costas. Guerra e paz, Isabel! Gritou sorrindo e apontando para mim. Guerra e paz! Genética básica. Ambos os lados da família do papai eram de judeus vindos da Rússia e da Polônia. Os avós do meu avô paterno fugiram dos pogroms e acabaram chegando à cidade de Nova York na virada do século. Os pais da vovó fugiram dos nazistas e foram parar na Argentina nos anos 1940. O vovô e a vovó se conheceram em um baile no Lower East Side, quando ela estava na cidade visitando um primo. Eles se casaram, se mudaram para Bayside e tiveram o papai e o tio Ben. A família da mamãe é do Brasil, exceto a mãe dela, minha linda vovó, e o pai, Augusto, que morreu antes de eu nascer. O restante da família, todos os tios, tias e primos, muito glamurosos, ainda mora no Alto Leblon, um bairro chique da zona sul do Rio. A vovó e Augusto se mudaram para Boston no início dos anos 1960 e tiveram a mamãe e a tia Kate, que é casada com o tio Porter. Minha mãe e meu pai se conheceram na Universidade Brown. Estão juntos desde então. Isabel e Nate, como unha e carne. Eles se mudaram para Nova York logo depois da faculdade. Poucos anos mais tarde, eu nasci. E então, quando eu tinha cerca de 1 ano, eles foram morar em uma casa de tijolos com terraço em North River Heights, um bairro cheio de hippies e seus bebês da alta sociedade nova-iorquina. Ninguém em toda a exótica mistura de genes de minha família jamais mostrou um sinal nenhum óbvio de ter o que o August tem. Já vi fotos granuladas em sépia de mulheres da família, mortas há muito tempo, usando babushkas, aqueles lenços típicos da Rússia na cabeça. Fotos em preto e branco de primos distantes em ternos de linho branco, engomados, soldados uniformizados e moças com penteados retrô, polaroides de adolescentes com calça de boca de sino e hippies de cabelo comprido. E nenhuma vez fui capaz de detectar em seus rostos nem sequer um mais leve traço do rosto do August. Nenhuma. Mas depois que o August nasceu, meus pais recorreram à genética. Ouviram que August tinha o que parecia um tipo de desostose bucomaxilofacial previamente desconhecida, causada pela mutação de um autossomo recessivo no gene TCOF1, localizado no cromossomo 5, complicada por uma microsomia hemifacial característica do espectro óculo-aurículo-vertebral. Às vezes, essas mutações acontecem durante a gestação. Às vezes, são herdadas de um dos pais que carrega o gene dominante. Às vezes, acontecem por causa da interação de muitos genes, possivelmente combinada a fatores ambientais. Isso é chamado de herança multifatorial. No caso de August, os médicos conseguiram identificar uma das mutações por supressão de nucleotídeo único, que destruiu seu rosto. O mais estranho é que, apesar de ser impossível ver isso olhando para eles, tanto meu pai quanto minha mãe carregam o gene mutante. E eu também. O quadrado de Punney. Se eu tiver filhos, há 50% de chance de eu passar o gene defeituoso para eles. Isso não significa que serão como August, mas
eles carregarão o mesmo gene que meu irmão tem em dose dupla e que o faz ser como é. Se eu me casar com alguém que tenha o mesmo gene defeituoso, há 50% de chance de nossos filhos terem o gene e serem perfeitamente normais. 25% de chance de não terem o gene e 25% de chance de serem como o August. Se o August tiver filhos com alguém sem o gene, a probabilidade de as crianças o herdarem é de 100%, mas não há nenhuma chance de o terem em dose dupla como o August. Isso significa que os filhos dele carregarão o gene de qualquer forma, mas poderão ter uma aparência normal. Se o meu irmão se casar com alguém que tenha o gene, os filhos deles terão as mesmas chances que os meus. Isso só explica uma parte do August. Aqui tem explicação. A outra parte de sua constituição genética que não foi herdada e é apenas uma falta de sorte inacreditável. Ao longo dos anos, incontáveis médicos desenharam pequenos jogos da velha para tentar explicar aos meus pais a loteria genética. Os especialistas usam os chamados quadrados de Punnett para determinar a herança genética de uma pessoa, os genes recessivos e os dominantes, probabilidades e possibilidades. Mas apesar de tudo o que sabem, existem ainda mais coisas que desconhecem. Eles tentam prever as probabilidades, mas não podem garantir nada. Usam termos como mosaicismo de linhagem germinativa, rearranjo cromossômico ou mutação retardada para explicar por que a ciência que estudam não é exata. Na verdade, eu gosto do modo como os médicos falam. Gosto da sonoridade da ciência. Gosto de como palavras incompreensíveis explicam coisas incompreensíveis. Há um sem número de pessoas por trás de mosaicismo de linhagem germinativa, rearranjo cromossômico e mutação retardada. Incontáveis bebês que nunca nascerão como os meus. Adeus ao passado. A Miranda e a ela alçaram voo. Elas se juntaram a um novo grupo destinado à glória no ensino médio. Após uma semana de almoços dolorosos em que só falavam sobre pessoas por quem eu não me interessava nem um pouco, decidi dar um fim àquilo. Elas não fizeram perguntas e eu não contei mentiras. Apenas seguimos caminhos diferentes. Depois de um tempo, nem me importei, mas não fui almoçar durante uma semana para facilitar a transição e evitar aqueles comentários falsos. Ah, caramba, não tem lugar para você na mesa, Olivia. Era mais fácil ir para a biblioteca e ler. Terminei Guerra e Paz em outubro. É maravilhoso. As pessoas acham que é uma leitura difícil, mas é só um enorme romance repleto de personagens que se apaixonam, brigam por amor, morrem por amor. Quero me apaixonar desse jeito um dia. Quero que meu marido me ame como o príncipe Andrei amava Natasha. Comecei a andar com uma garota chamada Eleanor, que conheci quando era mais nova, embora depois a gente tenha feito ensino fundamental em escolas diferentes. A Eleanor sempre foi uma garota bem inteligente, meio chorona naquela época, mas legal. Nunca tinha me dado conta de como ela era engraçada, não de dar gargalhadas como o papai, mas cheia de boas tiradas. E ela nunca soube quão descontraída eu podia ser. Acho que a Eleanor sempre teve a impressão de que eu era muito séria. E por acaso, nunca gostou da Miranda e da ela. Achava as duas metidas. Por meio da Eleanor, tive acesso à mesa de almoço do grupinho dos inteligentes. Era um grupo maior do que o que eu estava acostumada e mais diversificado também. Incluía o namorado da Eleanor, Kevin, que sem dúvida seria do conselho estudantil um dia. Alguns garotos do clube de eletrônica, meninas como Eleanor, que fazia parte do comitê de produção do anuário e do clube de debate. E um garoto meio tímido, chamado Justin, que usava óculos redondos pequenos e tocava violino, porque me apaixonei na mesma hora. Quando eu vi a Miranda e ela, que agora andavam com um grupo dos superpopulares, nós trocávamos um "Oi, e aí?" e seguíamos em frente.
De vez em quando, a Miranda me perguntava como o August estava e dizia: diga a ele que mandei um alô. Eu nunca dava o recado. Não por causa da Miranda, mas porque o August estava em seu próprio mundo naquela época. Tinha vezes em que em casa nem nos encontrávamos. Bom, pessoal, por hoje é isso.